Eu preferiria não ter escrito esse livro. Não é nem um pouco agradável ter de submeter a minha amada igreja a uma crítica tão contundente. E uma crítica aqui em forma de publicação. Com minha amada igreja, refiro-me à Igreja Católica, a maior, a mais poderosa, a mais internacional, em certo sentido também a mais antiga, cuja história e destino permearam os de todas as outras igrejas. Certamente eu preferiria dedicar meu tempo a outras questões e projetos importantes que urgem e estão presentes em minha agenda. Mas o curso da restauração, tal como se deu nas últimas 3 décadas, sob o comando dos papas Karol Wojtyła e Joseph Ratzinger, com seus efeitos cruciais, cada vez mais dramáticos para o ecumenismo cristão, obriga-me a de novo assumir o papel que tanto me desagrada de crítico do Papa e de reformador da Igreja, numa ocupação que não raras vezes tem suplantado aspectos de minhas obras teológicas que me seriam mais importantes. Essa é a abertura do livro A Igreja Tem Salvação, de Hans Küng. Hans Küng é um teólogo católico suíço de língua alemã que teve uma importância muito grande durante todo o século XX, principalmente a segunda metade do século XX. Hans Küng vai ser ainda muito jovem, com 30 e poucos anos, convocado pelo Papa João XXIII para ser um dos teólogos que seriam consultados durante a realização do Concílio Vaticano II, que vai durar vários anos, tendo sido concluído por um outro Papa, Paulo VI. Hans Küng, nesse livro, além de fazer uma análise profunda do catolicismo romano, das suas marchas e contramarchas, ele vai se deter principalmente nos avanços que o Concílio Vaticano II teve e depois nos passos atrás que a Igreja vai dar em relação ao próprio concílio. Analisa também profundamente a ideia do papado, como é concebido o papado pela Igreja Romana, o dogma da infalibilidade papal principalmente, também o dogma da Assunção de Maria ao céu. Hans Küng faz uma crítica muito forte a esses caminhos que a Igreja tem tomado. E eu digo sem nenhum medo de errar, que depois das 95 teses de Lutero de 1517, esse é o texto mais profundo, mais abrangente. E assim como Lutero, também é um texto que não pretende criar uma nova igreja, mas apenas reformar no catolicismo romano aquilo que, de acordo com Hans Küng, fugiu da Sagrada Escritura, dos caminhos da Bíblia, daquilo que a Bíblia estabelece como deve ser a Igreja de Cristo, como devem ser as lideranças da Igreja, como é que elas devem se portar, digamos assim. É um texto que eu recomendo tanto para pessoas da Igreja Católica Romana, como também para os protestantes. É um livro que talvez nós não encontramos nada igual em nossas bibliotecas de autores protestantes. Dificilmente algum escritor tenha analisado tão profundamente o catolicismo romano quanto Hans Küng analisou aqui. É claro que a sua crítica não é radical ao ponto de descaracterizar, digamos assim, 100% o catolicismo romano, até porque o texto se propõe a reformar o catolicismo, como se propôs Lutero em 1517. Mas ainda assim é muito importante como um referencial para que nós possamos olhar o catolicismo a partir dos olhos de um grande teólogo católico comprometido com a Igreja, que durante toda a sua vida foi professor e padre, então que tem um comprometimento enorme, e também para aquele que é católico romano possa entender melhor a sua Igreja a partir de uma outra perspectiva. No momento em que o mundo todo se volta para um conservadorismo muito grande, inclusive o catolicismo romano, sobretudo a partir do pontificado de João Paulo II, Hans Küng então chama a atenção para questões que são tão importantes e que precisam ser discutidas
pensadas e sempre confrontadas com a palavra de Deus, porque ela sim é a nossa única regra de fé e prática. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para que a Igreja Tem Salvação, de Hans Küng, possa chegar a quem ainda não o conhece. Um grande abraço, até nosso próximo encontro.